Olá, alunos, tudo bem? Para a aula de hoje, a professora preparou essa gravação e hoje nós iremos falar sobre aceleração média. Então, hoje a gente dá início ao estudo do movimento variado. O que é o movimento variado? O movimento variado é aquele em que a velocidade do objeto varia. Ou seja, a velocidade no decorrer do percurso vai sofrer alterações. Muito bem, para a gente entender isso, o primeiro conceito que a gente tem que aprender é o conceito de aceleração. O que é a aceleração? Então, a aceleração é uma grandeza que afeta a velocidade. A aceleração é aquela grandeza que consegue fazer a velocidade aumentar ou então também diminuir, certo? A gente consegue ver isso num exemplo bem claro. Se você está lá andando de carro e você quer que o seu carro ande mais rápido, o que a gente faz? A gente pisa no acelerador. Então, o acelerador vai imprimir uma aceleração e vai fazer o carro andar mais rápido. Só que aqui nos nossos estudos, quando a velocidade diminui, a gente também considera que existe uma aceleração. Só que é uma aceleração que age contra o movimento. Ao invés de favorecer, ao invés de fazer a velocidade aumentar, vai ser uma aceleração que vai fazer a velocidade diminuir. Beleza? Vamos ver um pouquinho melhor sobre isso. Então vamos lá. Aceleração, gente, que a gente pode chamar de aceleração média, é a taxa de variação da velocidade, ou seja, o tanto que a nossa velocidade, o tanto que a velocidade daquele objeto aumenta num dado intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo pode ser de 1 segundo. Então, o quanto que a velocidade aumenta de 1 em 1 segundo, certo? Se a velocidade do objeto aumentar, a gente vai dizer que esse movimento é acelerado. Se a velocidade do objeto diminuir, eu vou dizer que o movimento é retardado. Eu posso calcular essa aceleração, eu posso determinar o quanto foi a aceleração através dessa equação aqui, ó. Essa formulazinha me diz que a aceleração média é igual à variação de velocidade, ou seja, o tanto que a velocidade mudou de um valor para o outro, dividido pelo intervalo de tempo, ou seja, quanto tempo demorou para que o objeto saísse dessa velocidade e fosse para aquela, certo? Então, a gente vai usar essa continha para calcular a aceleração média. A prof já vai fazer alguns exemplos para a gente ver como que aplica essa continha em algumas situações, tá bom? Em seguida, nós vamos falar a unidade de medida da aceleração. Então, ó, gente, a aceleração, ela é velocidade dividida por tempo. A velocidade, normalmente, a gente mede ela em metros por segundo, né? Aqui nos nossos exercícios de física, a gente usa muito o metro por segundo. Então, eu vou ter a velocidade em metros por segundo dividido pelo tempo, que eu também vou medir em segundos. Então, eu tenho metro por segundo dividido por segundo. Então, vocês viram que aí tem segundo duas vezes? Metro por segundo dividido por segundo. E segundo com segundo, eu tenho um segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida para aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Isso vai me mostrar o tanto que a velocidade aumenta por segundo. Certo, gente? Muito bem. Antes da gente começar a resolver matematicamente esse conteúdo, antes da gente aplicar ele em alguns exercícios, vamos aprender a classificar os movimentos. Então, vamos pensar numa primeira situação aqui. Eu tenho um carrinho que está se deslocando no sentido positivo da trajetória, certo? Então, ó, ele está indo para lá, ok? Essa é a velocidade dele, beleza? E além dele estar indo para lá, ele está
acelerando. Então, ele está indo nessa direção, pisando no acelerador, para ele andar cada vez mais rápido. Então, se ele está acelerando, deixa eu pegar outro canetão aqui. A aceleração aponta no mesmo sentido que a velocidade, certo? Isso faz o nosso objeto acelerar. Então, muito bem. Se essas duas flechinhas aqui, ó, se esses dois vetores apontam para o lado positivo, os dois são positivos. Então, eu tenho uma velocidade positiva e uma aceleração também positiva. Então, esse movimento, gente, a classificação dele, ele vai ser classificado como? Primeiro, eu preciso dizer para que lado da trajetória que ele está indo. Se ele está desenvolvendo um movimento progressivo ou retrógrado. E também preciso dizer se ele está acelerando ou freando. Então, no primeiro momento, eu observo a velocidade. Opa, a velocidade é positiva. Então, ele está indo para o lado positivo. Então, esse movimento, ele é progressivo. E ele está indo para o lado progressivo também acelerando, porque a aceleração está apontando na mesma direção. Então, esse é um movimento progressivo acelerado. Ok? Agora nós vamos pensar em outra situação. O cara está indo naquele sentido, certo? Está indo nesse sentido. E ele precisou segurar. Vamos supor que passou um cachorro na frente dele e precisou frear para não atropelar o cachorro. Muito bem. Então, enquanto ele está freando, enquanto ele está pisando no freio, o que acontece? A aceleração, nesse caso, vai fazer a velocidade dele diminuir. Então, ela tem que agir contra esse movimento. Então, nesse caso agora, a aceleração tem que apontar ao contrário. Então, nesse momento aqui, ele está freando. Então, vamos ver como é que fica aqui, ó. A velocidade dele está apontando para o lado positivo ainda. Mas a aceleração agora apontou para o outro lado. Apontou para o lado negativo. Então, a aceleração aqui é negativa, certo? Quando a gente tem velocidade e aceleração com um sinal diferente, quando um é positiva e outra negativa, isso me mostra que o corpo está freando, que ele está desenvolvendo um movimento retardado. Então, muito bem, vamos classificar isso aqui. Para onde que ele está indo em relação à trajetória? Em relação à trajetória, ele ainda está indo para o lado positivo. Então, isso aqui é um movimento progressivo. Mas, agora ele está indo nesse sentido, mas pisando no freio. Então, ele está freando. Movimento progressivo retardado. Ok? Muito bem, vamos para mais um exemplo. O nosso objeto fez o que tinha que fazer lá e virou de volta e agora está voltando. Então, se ele está voltando agora, a velocidade dele aponta, vamos fazer tudo igualzinho, né? A velocidade dele aponta no sentido contrário agora da velocidade. No sentido contrário da trajetória, perdão. A trajetória está para lá, mas a velocidade dele agora aponta para cá. Só que ele está voltando acelerando. Ele está voltando pisando no acelerador. Está andando cada vez mais rápido. Então, se ele está acelerando, a aceleração está ajudando ele. Então, a aceleração aponta para a mesma direção. Certo? Vamos observar como é que ficam os sinais aqui, ó. Se ele está andando no sentido contrário, a velocidade dele é negativa. A aceleração também apontou para o lado negativo. Então, quando eu tenho velocidade e aceleração com o mesmo sinal, o movimento é acelerado. Olhem aqui, ó, quando as duas tinham o mesmo sinal, o movimento também foi acelerado. Muito bem, só que agora ele está voltando na trajetória. Então, esse é um movimento retrógrado. Ele está retornando.
mas ele está retornando acelerando. Então, é um retrógrado acelerado. Ok? E para finalizar, vamos supor, né, que o nosso objeto está voltando e agora ele chegou atrás de uma carreta e ele precisa segurar um pouquinho a velocidade, precisa pisar um pouquinho no freio. Enquanto ele está pisando no freio, para a velocidade dele diminuir, a aceleração precisa segurar o carro agora. Então, ela vai apontar no sentido contrário, certo? Vamos ver como é que ficam os sinais? A velocidade está apontando para o lado negativo, mas a aceleração para o lado positivo. Então, olha lá, velocidade e aceleração com sinal trocado, um é mais, outro é menos, o movimento é retardado. Então, vamos classificar. O objeto está voltando, então, movimento retrógrado. E ele está voltando freando, então, é um retrógrado retardado. Ok, gente? Então, essa é a classificação. Eu vou dar um pause no vídeo, vou colocar aqui 2 exemplos para a gente resolver junto de como que a gente aplica essa equaçãozinha aqui, tá? Só um pouquinho e já voltamos. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro exemplo, bem simplesinho, só para a gente compreender como que funciona. Um carro parte do repouso e em 5 segundos atinge a velocidade de 108 km por hora. Determine sua aceleração média. Então, muito bem, a aceleração média é o que eu não tenho, é o que eu preciso calcular. O parte do repouso, gente, isso aqui é importante, ó, isso aqui é uma informação. O que é partir do repouso? Partir do repouso significa que ele estava parado e daí começou a se mover. E parado, qual é a velocidade de um objeto quando ele está parado? Em repouso, a velocidade dele é 0. Então, eu sei que a velocidade inicial do nosso móvel é 0. Certo? Daí ele começa a acelerar, né? E a velocidade dele vai para 108 km por hora. Então, a velocidade final dele é de 108 km por hora. E ele demora para fazer esse processo, essa aceleração, ele demora 5 segundos. Então, esse é o meu intervalo de tempo. Então, a minha variação de tempo é de 5 segundos. Só que tem uma coisa aqui que não está combinando. Ó, aqui tá metro por segundo, aqui tá segundo, mas aqui eu tenho 1 km por hora. E eu não posso fazer conta com as unidades diferentes. Tem que estar tudo na mesma unidade de medida. Então, esse quilômetro por hora que está aqui, eu vou converter ele para que ele vire metro por segundo. E como que eu faço essa conversão? A gente já viu quando a gente estudou velocidade média. Eu posso pegar o valor e dividir ele por 3,6. Isso aqui vai me dar uma velocidade média de 30 metros por segundo. E é esse 30 que a gente vai usar no cálculo, tá? Então, vamos lá. A aceleração média é variação da velocidade pela variação do tempo. Vamos lá. Variação, gente, esse delta, ele representa uma diferença que tinha do valor no início para o valor final. Então, para mim calcular uma diferença, para mim calcular uma variação, eu sempre calculo do mesmo jeito. É o que ele tinha no fim menos o que ele tinha no início. Aí eu vou conseguir ver o tanto que mudou. Então, a variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Tudo isso dividido pela variação do tempo. Então, quanto que variou o tempo a partir do momento que ele saiu do repouso até atingir essa velocidade? O tempo teve que variar 5 segundos.
Então, vamos colocar aqui. Vou colocar assim, daí depois eu escrevo o valor, certo? Então, vamos colocar os valores que eu sei. A velocidade final do nosso objeto, do nosso corpo, era 108 km por hora. Mas eu converti e vou utilizar o 30. Menos a inicial. A inicial, o exercício me diz que ele parte do repouso. Então, a velocidade inicial dele era 0. E o tempo foi de 5 segundos, certo? Vamos lá, vamos continuar. Então, a minha aceleração média é 30 menos 0, sobra 30, dividido por 5. 30 dividido por 5, sobra 6. 6 o quê? Qual que é a unidade de medida para aceleração? Metros por segundo ao quadrado. Então, o que isso aí significa, gente? O que significa esse 6? Significa que a velocidade, se eu fosse fazer uma tabelinha, a tabelinha ficaria assim, ó. Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Seria assim. Velocidade e tempo. Então, no início, quando o tempo é 0, então, ó, no início, quando o tempo é 0, a velocidade do nosso objeto também era 0. Ele estava em repouso. Quando passou 1 segundo, ó, a aceleração dele me diz que a velocidade aumenta de 6 em 6. Então, quando passou 1 segundo, a velocidade dele foi de 0 para 6. Quando passou mais 1 segundo, a velocidade dele tem que aumentar mais 6. É isso que a aceleração me diz. A aceleração diz o tanto que a velocidade aumenta. Então, quando passou mais 1 segundo, a velocidade dele foi para 12. Quando passou mais 1 segundo, de 12 foi para 18. Quando passou mais 1 segundo, de 18 foi para 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E quando passou mais 1 segundo, faltou aqui uma linha. E quando passou mais 1 segundo, 24 mais 6, 30. Então, deu certinho, ó, gente. Quando deu 5 segundos no cronômetro, a velocidade do corpo era 30, que equivalem aos 108 km por hora. É assim que funciona a aceleração. Beleza, gente? Não é muito difícil, né? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos dar uma complicadinha para a gente forçar um pouquinho a fazer exercícios um pouco mais difíceis? Só um pouquinho, o prof vai fazer o exemplo aqui, já voltamos. Então vamos lá, gente, um exemplo um pouquinho mais elaborado para a gente dar uma forçadinha aí a fazer exercícios um pouco mais difíceis, tá? Então vamos lá. No laboratório, observa-se o movimento de uma pequena partícula. No instante t igual a 1, que vale 3 segundos, a velocidade da partícula é de 5 metros por segundo. E no instante, no segundo instante, igual a 8 segundos, a velocidade da partícula é x. Sabendo que a aceleração dela é de 2 metros por segundo ao quadrado, determine o valor de x. Então, muito bem. Eu tenho 2 instantes de tempo, um instante 3 segundos e um instante 8 segundos. Então, o T1 é o meu tempo inicial. Então, o meu tempo inicial é de 3 segundos. E o meu tempo final é 8 segundos. É o primeiro momento e o segundo momento. No primeiro momento, a velocidade da partícula era 5. Então, essa é a minha velocidade inicial. E no segundo momento, que é o instante final, né? Eu cronometrei de 3 até 8 segundos só. Então, 3 é o início, 8 é o fim. Então, quando o tempo deu 8 segundos, que seria o meu momento final, eu não sei a velocidade. A velocidade eu não sei, o exercício chamou de x. Daí o exercício também diz que a partícula tem uma aceleração
de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Primeiro, eu vou resolver esse exercício usando o cálculo. Depois, eu vou fazer ele de cabeça e vocês veem qual é a melhor forma para vocês fazerem. Então, vamos lá. Eu vou usar a expressão para resolver esse exercício, tá? A expressão é aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. Muito bem. O que é uma variação, gente? Variação, o prof falou antes. É a diferença do fim para o início, né? Quanto que deu de diferença aqui, ó? Então, a diferença é a velocidade final menos a inicial. A mesma coisa vale para o tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. Vamos substituir o que a gente conhece. Esse valor de A, agora eu conheço, o exercício me deu, ó. Ele disse que a aceleração vale 2. Então, eu vou terminar aqui, ó, tá? Então, no lugar do A, eu vou colocar 2. Igual. A velocidade final é justamente o que eu não sei. É o que ele está chamando de x aí, ó, é a velocidade que eu não conheço. Então, vamos colocar x, né? Vamos colocar x, que esse valor eu não sei, é o que eu estou querendo descobrir. Menos a velocidade inicial, a velocidade que ela tinha no momento em que a gente começou a monitorar esse estudo. Então, a velocidade inicial é 5. Dividido o tempo final, o segundo instante de tempo, é o instante igual a 8. Menos o inicial, que é 3 segundos. Então, vamos lá. 2 é igual. X menos 5 não dá para resolver. Então, fica assim mesmo. X menos 5. Dividido 8 menos 3, sobra 5. Professora, dá para cortar? Não dá, tá? Não dá para cortar. Porque aqui não é um vezes na parte de cima. Se fosse um vezes até dava, mas não é um sinal de menos. Então, esse 5 aqui que está dividindo, eu tenho que jogar ele para cima multiplicando. Então, fica 5 vezes 2, e o que sobra? X menos 5. Beleza? Vamos vir aqui e vamos terminar. 5 vezes 2 sobra 10, igual x menos 5. O 5 é menos, passo para o outro lado, mais. Então, 10 mais 5 é igual a x. 10 mais 5, x vale 15. Pronto, eu achei a próxima velocidade. Então, lá no 8 segundos, a velocidade do nosso objeto vai ser 15. Prof, mas não tem um jeito mais fácil de eu fazer? Não posso fazer de cabeça isso aí? Pode. O que a gente tem que pensar? A gente pode fazer até uma tabelinha, ou posso até contar nos dedos. Ó, gente, de 3 para 8, quantos segundos que tem que aumentar? Tem que aumentar 5 segundos, não é? Tem que aumentar 5. E em cada segundo desse, a velocidade aumenta 2. Ó, a aceleração me mostra o tanto que a velocidade aumenta. Então, em cada segundo, a velocidade aumenta 2. Então, vamos lá. No começo, a velocidade do objeto era 5. Era 5. Então, no primeiro segundo, 5 mais 2 vai para 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. Pronto, eu fiz a conta de cabeça. Eu nem precisei aplicar na equação. Então, gente, eu vou deixar livre para vocês fazerem da forma que vocês acharem mais fácil para vocês. Se você acha mais fácil desenrolar a continha, porque fica mais claro para você, você entende certinho de onde saiu os números, excelente. Mas, não, prof, eu prefiro fazer de cabeça, assim, eu acho que tem mais lógica, eu me entendo melhor. Perfeito também, pode fazer por lógica, porque realmente é uma questão de lógica. Tá bom, gente? Então, eu espero que essa aula tenha ajudado.
Qualquer dúvida, gente, não meçam, não tenham vergonha, entre em contato com a prof, tira suas dúvidas, tira a foto do caderno, fala assim, prof, eu tô fazendo isso aqui, mas eu não consegui terminar, você me ajuda? Eu ajudo, eu gravo áudio, eu gravo vídeo se for preciso de novo, só não deixe de entrar em contato. Porque se vocês não entram em contato, daí eu não sei, pra mim tá tudo bem se vocês não entrarem em contato. E a gente sabe que sempre surge dúvidas. Então, se precisar, gente, por favor, entre em contato, esclarece, pergunta, tá? Não fica enviando perguntas sem saber o que tá fazendo ou copiando da internet. Entra para tirar suas dúvidas, tá bom, gente? Então, um abraço e bons estudos!